Jeremias capítulo 7. O Senhor Deus mandou que eu fosse ao portão do templo, onde o povo de Judá estava indo para a adoração. Ele mandou que eu ficasse ali e anunciasse ao povo a mensagem do Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel. A mensagem era esta: mudem de vida, mudem a sua maneira de agir, e eu deixarei que vocês continuem vivendo aqui. Não confiem mais nestas palavras mentirosas. Nós estamos seguros. Este é o templo do Senhor. Este é o templo do Senhor. Este é o templo do Senhor. Mudem de vida e parem de fazer o que estão fazendo. Sejam honestos uns com os outros. Parem de explorar os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Não matem mais pessoas inocentes neste lugar e parem de adorar outros deuses, pois isso vai acabar com vocês. Se vocês mudarem de vida, eu deixarei que continuem morando aqui, na terra que dei para sempre aos seus antepassados. Vejam, vocês estão confiando em palavras mentirosas e sem valor. Vocês roubam, matam, cometem adultério, juram para encobrir mentiras, oferecem sacrifícios a Baal e adoram outros deuses que vocês não conheciam no passado. Fazem coisas que eu detesto, depois vêm e ficam na minha presença, no meu próprio templo, e dizem: nós estamos seguros. Será que vocês estão pensando que o meu templo é um esconderijo de ladrões? Eu tenho visto o que estão fazendo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Vão a Siló, o primeiro lugar que escolhi para nele ser adorado, e vejam o que eu fiz ali por causa da maldade de Israel, meu povo. Vocês têm cometido todos esses pecados de que eu falei. Eu os avisei muitas e muitas vezes, mas vocês não quiseram me ouvir. E quando eu chamei, não me responderam. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Por isso, a mesma coisa que fiz com Siló, eu vou fazer com este meu templo em que vocês confiam. O que fiz em Siló, vou fazer neste lugar que dei a vocês e aos seus antepassados. Vou expulsar vocês da minha presença, como fiz aos seus parentes, o povo do reino do norte. Deus disse: Jeremias, não ore por este povo, não peça nem implore em favor deles. Não insista comigo, porque eu não atenderei. Será que você não vê o que eles andam fazendo na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém? As crianças apanham lenha, os homens acendem o fogo e as mulheres assam bolos para oferecer à deusa que é chamada de Rainha do Céu. Também derramam bebidas como ofertas a outros deuses e fazem isso para me irritar e ferir. Mas será que é a mim que eles estão ferindo? Eu afirmo que não. Eles estão ferindo a si mesmo e vão passar vergonha. Assim eu, o Senhor Deus, derramarei a minha ira e o meu furor sobre este lugar. Descarregarei o meu furor sobre as pessoas e os animais e até sobre as árvores e as plantações. E a minha ira será como um fogo que ninguém pode apagar. Alguns sacrifícios são completamente queimados sobre o altar, mas a carne dos outros sacrifícios vocês têm o direito de comer. Porém eu, o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, digo que não me importo que vocês comam a carne toda. Quando tirei do Egito os seus antepassados, não dei ordens a respeito do oferecimento de animais que são completamente queimados, nem a respeito de outros tipos de sacrifícios. Mas o que ordenei foi que me obedecessem, de modo que eu seria o Deus deles, e eles seriam o meu povo. Disse que vivessem sempre como eu tinha mandado, para que tudo ocorresse bem para eles. Mas eles não me deram atenção, nem obedeceram. Pelo contrário, fizeram tudo o que seu coração teimoso e mau queria. Assim, em vez de melhorar, eles pioraram. Desde o dia em que os seus antepassados saíram do Egito até hoje, tenho sempre mandado todos os meus servos e os profetas a vocês, mas vocês não lhe deram atenção nem obedeceram. Pelo contrário, continuaram teimosos e fizeram ainda pior do que os seus antepassados. Portanto, Jeremias, você dirá todas essas palavras, mas eles não vão dar atenção. Você os chamará, mas eles não vão responder. Você lhes dirá que eles são um povo que não obedecem a mim, o Senhor, o Deus deles. São um povo que não aceita ser corrigido. Não existe mais sinceridade, nem se fala mais nisso. Deus disse ainda: chore, povo de Jerusalém, corte seus cabelos e jogue fora. Cante música triste no alto dos montes, pois eu, o Senhor, estou irado e abandonei o meu povo. O povo de Judá fez uma coisa que eu acho errada. Eles colocaram seus ídolos, que eu detesto, no meu templo e o mancharam. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Construíram um altar que foi chamado de Tofete, no vale de Ben-Rinom, e ali queimaram seus filhos e filhas como sacrifício. Eu não dei ordem para isso e nunca pensei nisso. Portanto, certamente virá o tempo em que esse lugar não será mais chamado de Tofete, nem de vale de Ben-Rinom, mas de vale da matança. Vão sepultar gente em Tofete por não haver outro lugar. Os mortos servirão de comida para as aves e para os animais selvagens, e não haverá ninguém para os espantar. A terra ficará deserta, e eu acabarei com os gritos de alegria e de felicidade e com o barulho alegre das festas de casamento, tanto nas cidades de Judá como nas ruas de Jerusalém. Jeremias capítulo 8. Naquele tempo serão tirados das sepulturas os ossos dos reis e das autoridades de Judá, e também os ossos dos sacerdotes, dos profetas e dos moradores de Jerusalém. Sou eu, o Senhor, quem está falando.
Os ossos serão espalhados debaixo da luz do sol, da lua e das estrelas, os quais aquelas pessoas amaram e serviram, os quais consultaram e adoraram. Não serão recolhidos nem sepultados, mas ficarão na terra como esterco, e todos os que sobrarem dessa raça de gente ruim e que estiverem morando nos lugares por onde eu espalhar vão querer morrer, em vez de continuar vivendo. Eu, Senhor Todo-Poderoso, estou falando. O Senhor me mandou dizer ao seu povo: quando alguém cai, será que não se levanta? Quando alguém erra o caminho, não se torna a voltar? Meu povo, por que vocês viram as costas para mim? Por que estão sempre se afastando de mim? Vocês se agarram aos seus erros e não querem voltar para mim. Eu escutei com atenção, mas vocês não falaram a verdade. Ninguém ficou triste por causa da sua maldade. Ninguém perguntou: o que foi que eu fiz de errado? Cada um continua seguindo seu próprio caminho, como um cavalo que corre depressa para a batalha. Até as rolas, garças e andorinhas sabem quando é tempo de voar para as outras terras. As cegonhas sabem quando é tempo de voltar. Mas você, meu povo, não segue as leis que eu lhe dei. Como é que vocês têm coragem de dizer: nós somos sábios, nós temos a lei do Senhor? Mas vejam, os mestres da lei desonestos têm falsificado a lei quando a copiam. Os sábios serão envergonhados, ficarão confusos e atrapalhados. Eles rejeitaram as minhas palavras. Que sabedoria é essa que eles têm? Por isso eu darei as mulheres deles para os outros homens e as suas terras para novos donos, porque todos importantes ou humildes procuram ganhar dinheiro desonestamente. Até os profetas e os sacerdotes, todos são desonestos. Eles tratam dos ferimentos do meu povo como se fossem coisas sem importância e dizem: vai tudo bem, quando na verdade tudo vai mal. Será que ficaram envergonhados por terem feito essas coisas que eu detesto? Não, não ficaram envergonhados de jeito nenhum. Eles nem sabem o que é sentir vergonha. Por isso não vão cair como outros têm caído. Quando eu os castigar, eles vão ficar arrasados. Sou eu, Senhor, quem está falando. Eu, o Senhor, gostaria de reunir o meu povo como um lavrador junta suas colheitas, mas eles são como parreiras sem uvas, como figueiras sem figos, e até as suas folhas secaram. Por isso eu deixei que os estrangeiros tomassem o país. Por que estamos aqui parados? Pergunta o povo de Deus. Venham, vamos correr para as cidades cercadas de muralhas e morrer ali. O Senhor nosso Deus nos condenou à morte. O Senhor nos deu água envenenada para beber, porque pecamos contra ele. Esperamos a paz, porém não veio nada de bom. Esperamos um tempo de descanso, mas o que veio foi o terror. Os nossos inimigos já entraram na cidade de Dan, e estamos ouvindo seus cavalos bufando. Quando os cavalos deles rincham, a terra toda treme. Os inimigos vieram para destruir a nossa terra, e tudo que ela tem, e também a nossa cidade e os seus moradores. Atenção, diz o Senhor. Estou mandando cobras venenosas para o meio de vocês, serpentes que não podem ser dominadas e que vão mordê-los. A minha tristeza não pode ser curada, o meu coração está doente. Escutem, estou ouvindo o meu povo gritar no país inteiro. Eles gritam: será que o Senhor Deus não está mais em Sião? O rei de Sião não está mais lá? E o Senhor, o rei deles, responde: por que é que vocês me irritam com seus ídolos e com seus deuses estrangeiros que não valem nada? Então o povo grita: acabou o verão, passou o tempo da colheita, mas nós não fomos salvos. O meu coração está ferido porque o meu povo está ferido. Choro completamente, desanimado. Será que não há mais remédio em Gileade? Não há médico lá? Então por que o meu povo não foi curado? Salmos capítulo 106. Aleluia! Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Quem pode contar todas as coisas maravilhosas que Ele tem feito? Quem pode louvá-lo como Ele merece? Felizes são aqueles que vivem uma vida correta, aqueles que sempre fazem o que é certo. Lembra de mim, ó Senhor, quando abençoares o teu povo, e quando libertares, liberta-me também a mim. Deixe que eu veja o teu povo progredir e que eu tome parte da felicidade da tua nação, na alegria daqueles que pertencem a ti. Nós temos sido maus e perversos, pecamos como os nossos antepassados pecaram. Quando estavam no Egito, eles não entenderam os feitos maravilhosos de Deus. Esqueceram que muitas vezes ele havia mostrado seu amor por eles, e eles se revoltaram perto do Mar Vermelho. Mas para mostrar o seu grande amor, ele os salvou como havia prometido. O Senhor Deus deu a ordem, o Mar Vermelho secou, e ele fez com que eles atravessassem como se estivessem pisando em terra seca. Ele os livrou das mãos daqueles que o odiavam. Ele os salvou dos seus inimigos. As águas cobriram os inimigos, não escapou nenhum. Então seu povo acreditou nas promessas de Deus e cantou louvores a ele. Mas logo esqueceram o que Deus tinha feito e agiram sem esperar o seu conselho. No deserto eles deixaram levar pelos seus desejos e puseram Deus à prova. Então ele deu o que pediram, mas lhes mandou também uma doença terrível. Ali no seu acampamento eles ficaram com inveja de Moisés e também de Arão, o sacerdote dedicado ao serviço do Senhor.
Então a terra se abriu e engoliu Datã. Abirão e a sua família também foram engolidos. Fogo desceu sobre os seguidores deles e queimou aquela gente má. No Monte Sinai, os israelitas fundiram um bezerro de ouro e adoraram aquele ídolo que haviam feito. Trocaram a glória de Deus pela imagem de um animal que come capim. Eles esqueceram de Deus, o seu Salvador, que havia feito coisas maravilhosas no Egito. Que coisas extraordinárias Deus fez ali, que coisas espantosas fez no Mar Vermelho. Depois Deus disse que ia destruir os israelitas, porém Moisés, o seu servo escolhido, enfrentou Deus e não deixou que a sua ira os destruísse. Mais tarde, porque não acreditaram na promessa de Deus, eles não quiseram entrar em Canaã, aquela terra tão agradável. Eles ficaram nas suas barracas se queixando e não quiseram dar atenção a Deus, o Senhor. Então o Senhor lhe deu um aviso solene. Ele os faria morrer no deserto. Espalharia os seus descendentes entre as nações pagãs, deixando que morressem em países estrangeiros. Depois o povo de Deus se juntou no Monte Peor para adorar o deus Baal, e eles comeram da carne dos sacrifícios oferecidos a deuses sem vida. Com as suas ações eles fizeram com que Deus ficasse irado e foram atacados por uma doença terrível. Mas Finéias castigou o culpado e a doença acabou. Todos têm lembrado dessa boa ação de Finéias, e as gerações futuras nunca esquecerão delas. Depois, nas fontes de Meribá, o povo fez com que Deus ficasse irado, e quem sofreu por causa disso foi Moisés. Eles fizeram com que Moisés ficasse tão irritado que ele disse coisas que não devia. Eles não mataram os pagãos como o Senhor Deus tinha mandado, mas casaram com aquela gente e imitaram seus costumes pagãos. O povo de Deus adorou ídolos e por causa disso foi destruído. Eles ofereceram seus próprios filhos e filhas como sacrifício a deuses pagãos. Mataram aquelas crianças inocentes e os seus próprios filhos e filhas como sacrifício aos ídolos de Canaã. E o país se tornou impuro por causa desse sangue. Fazendo essas coisas, eles se corromperam e foram infiéis a Deus. Então o Senhor ficou irado com o seu povo. Ficou muito aborrecido com eles. Ele os abandonou das mãos dos pagãos e estes os dominaram. Os israelitas foram maltratados pelos seus inimigos e ficaram debaixo das ordens deles. Muitas vezes Deus livrou seu povo, mas eles preferiram se revoltar contra ele e se afundar ainda mais no pecado. Porém, quando pediram a sua ajuda, Deus os ouviu e se voltou para eles quando estavam aflitos. Por causa deles, Deus lembrou da sua aliança, e por causa do seu grande amor, ele mudou de ideia. Deus fez com que aqueles que os levaram como prisioneiros tivessem pena deles. Ó Senhor, nosso Deus, liberta-nos, tira-nos do meio dos pagãos e leva-nos de volta para a nossa terra. Assim nós daremos graças e com prazer te louvaremos, ó Santo Deus. Louvemos o Senhor, o Deus de Israel. Louvemos o Senhor agora e sempre. Que todos os povos da terra digam amém e aleluia. Romanos capítulo 5. Agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria a esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. De fato, quando não tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus no tempo escolhido por Deus. Dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às leis. Pode ser que alguém tenha coragem para morrer por uma pessoa boa, mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado, e agora que fomos aceitos por Deus por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres por meio dele do castigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas Ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Deus. E não somente isso, mas também nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem. O seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Antes de a lei ser dada, já existia o pecado no mundo. Porém, quando não existe lei, Deus não leva em conta o pecado. Mas desde o tempo de Adão até Moisés, a morte dominou todos os seres humanos, mesmo os que não pecaram como Adão, quando ele desobedeceu a ordem de Deus. Adão era a figura daquele que havia de vir. Mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá.
De fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem, mas a graça de Deus é muito maior e ela dá salvação gratuitamente a muitos, por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. E existe uma diferença entre aquilo que Deus dá e o pecado de um só homem. Porque no caso do pecado, a condenação veio por causa de um só pecado. Porém, no caso da salvação, Deus perdoa os que têm cometido muitos pecados, embora não mereçam esse perdão. É verdade que por causa de um só homem e por meio do seu pecado, a morte começou a dominar a raça humana. Mas o resultado de que foi feito por um só homem, Jesus Cristo, é muito maior, e todos aqueles que Deus aceita e que recebem como presente a sua imensa graça, reinarão na nova vida por meio de Cristo. Portanto, assim como um só pecado condenou todos os seres humanos, assim também um só ato de salvação liberta todos e lhes dá vida. E assim como muitos seres humanos se tornaram pecadores por causa da desobediência de um só homem, assim também muitos serão aceitos por Deus por causa da obediência de um só homem. A lei veio para aumentar o mal, mas onde aumentou o pecado, a graça de Deus aumentou muito mais ainda. E isso aconteceu a fim de que, assim como o pecado dominou e trouxe a morte, assim também a graça de Deus, que o leva a aceitar as pessoas, dominasse e trouxesse a vida eterna. Essa vida é nossa, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 6. Portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? É claro que não. Nós já morremos para o pecado, então como podemos continuar vivendo nele? Com certeza vocês sabem que quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo Jesus, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com ele, por termos morrido junto com ele. E isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Pois se fomos unidos com Ele por uma morte igual a dele, assim também seremos unidos por Ele por uma ressurreição igual a dele. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morre fica livre do poder do pecado. Se já morremos com Cristo, cremos também que viveremos com Ele. Sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre Ele. A sua morte foi uma morte para o pecado e valeu de uma vez por todas. A vida que ele vive agora é uma vida para Deus. Assim também vocês devem ser considerados mortos para o pecado, mas por estarem unidos com Cristo Jesus, devem se considerar vivos para Deus. Portanto, não deixem que o pecado domine o corpo mortal de vocês e façam com que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana. E também não entreguem nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que ele a use a fim de fazer o que é mal. Pelo contrário, como as pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entreguem-se completamente a Deus, para que ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. O pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. O que é que isso quer dizer? Vamos continuar pecando porque não somos mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus? É claro que não. Pois vocês sabem muito bem que, quando se entregaram a alguma pessoa para serem escravos dela, são de fato escravos dessa pessoa a quem vocês obedecem. Assim sendo, vocês podem obedecer ao pecado que produz a morte ou podem obedecer a Deus e ser aceito por Ele. Mas damos graças a Deus porque vocês, que antes eram escravos do pecado, agora já obedecem de todo o coração às verdades que estão nos ensinamentos que receberam. Vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus para fazer o que é direito. Falo com palavras bem simples, porque vocês ainda são fracos. No passado, vocês se entregaram inteiramente como escravos da imoralidade e da maldade para servir o mal. Entreguem-se agora, inteiramente como escravos, daquilo que é direito para viver uma vida dedicada a Deus. Quando eram escravos do pecado, vocês não faziam o que é direito. Porém, o que é que vocês receberam de bom quando faziam aquelas coisas que agora têm vergonha? Pois o resultado de tudo aquilo é a morte. Mas agora vocês foram libertados do pecado e são escravos de Deus. Com isso, vocês ganham uma vida completamente dedicada a Ele. E o resultado é que vocês terão a vida eterna, pois o salário do pecado é a morte. Mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor.